Continua o impasse entre os barraqueiros da Praia do Francês e a União. Hoje, representantes da categoria se reuniram com o Ministério Público Federal para tentar um acordo. A Prefeitura ganhou um prazo de 30 dias para apresentar o projeto de revitalização da orla. Da Praia do Francês, o impasse envolvendo a ordem de demolição das barracas parou no Ministério Público Federal. As partes se reuniram com a Procuradora da República na tentativa de firmar um termo de ajustamento de conduta. Nós estamos propondo que a reabertura das barracas, a voltar à normalidade da Praia do Francês, e um prazo de 12 meses para que a Prefeitura possa apresentar o projeto, que a gente possa licitar, ser aprovado pela Caixa Econômica, para que nós venhamos realmente fazer a reurbanização da Praia do Francês e a construção de novas barracas. Tanto a Secretaria de Patrimônio da União quanto o IBAMA concordam com o TAC, mas a oficialização do acordo depende do conhecimento da Advocacia Geral da União, que não estava presente no encontro. 13 barracas foram embargadas na semana passada pelo IBAMA. 13 estão prestes a ser demolidas. Cerca de 2.000 pessoas que dependem direta e indiretamente do comércio ficaram prejudicadas. Os lojistas, os depósitos de bebidas, os ambulantes, nós empresários, donos de bares e restaurantes na orla, as lanchonetes, quer dizer, todo mundo foi envolvido. Nenhuma possui documento de licença ambiental nem autorização para funcionar na área de areia, considerada de uso comum. O ministro do Turismo, Marques Beltrão, ouviu os envolvidos e vai interceder por eles em Brasília. Já o município tem até o final do mês para apresentar ao ministro o projeto de reurbanização da orla para o envio de recursos federais. Esse projeto contempla algumas barracas nos moldes que atendem à legislação federal, mais outros serviços que devem ser realizados, como banheiros públicos e uma iluminação melhor, para a gente tornar a Praia do Francês mais atrativa e mais organizada. Bom, e a Secretaria de Patrimônio da União vai agendar uma reunião com a Advocacia Geral da União para discutir os termos de ajustamento de conduta. E agora futebol. Hoje tem jogos pelo Campeonato Alagoano e pela Copa do Brasil. Vamos ver a tabela? Pelo Alagoano, o CSA enfrenta o Coruripe aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé. A partida será às 8 da noite. E pela Copa do Brasil, o Muricy joga contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo começa às 9h45 da noite. Não vai ser um jogo nada fácil para o Muricy, uma missão difícil. Na primeira partida aqui no estado, o time alagoano perdeu por 2-0. Agora, nesse jogo de volta, a Raposa pode perder por até um gol de diferença que já garante a classificação. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. Todos nós somos consumidores e temos direitos resguardados por lei. É o Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, há muito descumprimento e falta de informação também. Sobre o assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, Tiago Vanderlei. Boa tarde, Tiago. Para a gente começar, está tendo um evento em um dos shoppings da cidade, para atender a população, em homenagem, em comemoração ao Dia do Consumidor. Isso, boa tarde a todos. A gente está lá no Maceió Shopping desde as 10 da manhã de hoje até as 22, orientando os consumidores, atendendo, tirando as dúvidas, porque hoje é o dia que a gente tem que comemorar, por um lado, mas por outro lado a gente tem que refletir sobre o que realmente houve de avanço para o consumidor. Refletir sobre as várias medidas que vêm sendo tomadas contra o consumidor. Porque ultimamente nós estamos vendo a questão da ANAC, uma discussão enorme, mas no ano passado nós já tivemos a questão da Anatel, da limitação da banda larga, fixa. Então é uma série de questões que nós temos que, na verdade, refletir e ao mesmo tempo comemorar pelos avanços que nós já obtemos como consumidores. Independente do Dia do Consumidor, a comissão da OAB, ela atende bastante gente no dia a dia. A procura é grande mesmo? Isso, a procura tem sido grande, principalmente para solucionar dúvidas, tirar pequenas dúvidas sobre se é cabível ou não um determinado direito, e a gente tem recepcionado esses consumidores. Em alguns casos, a gente tem aberto os procedimentos administrativos, tem chamado as empresas até a Comissão do Consumidor e promovido as conciliações devidas, porque a comissão também serve como um canal desse tipo de atendimento na tentativa de solução desses problemas. E os consumidores não só têm esse canal à disposição,
mas também outros canais, né, como o próprio PROCON e até mesmo a Justiça. O que importa é que a gente observe que o consumidor esteja sempre reclamando, no sentido de, quando cabível o seu direito, de realmente ir atrás, buscar o seu direito. O consumidor ele tem informações sobre os seus direitos? Tem. Hoje existe uma grande gama de canais onde os consumidores podem ter a informação devida sobre os seus direitos. Há um tempo atrás, logo no lançamento mesmo do código, lá em 1990, era ainda o conhecimento sobre os direitos básicos dos consumidores que estava sendo observado ainda. Hoje não. Hoje todos sabem os direitos que possuem, mas é preciso reclamar. É preciso, de fato, não deixar de lado. Porque muitas vezes, no aborrecimento às vezes do dia a dia, o consumidor ele resolve deixar para lá. Não quer reclamar, não quer ter mais aborrecimento, ir para a justiça, nada. Ele acha que não vai dar em nada. Pois é. Ou então é uma coisa que ele vai ficar muito aborrecido e não vai valer a pena. Então, nesse caso, acaba deixando de lado. O mínimo que a gente orienta é que, pelo menos, o consumidor reclame junto à empresa que cometeu a falha, porque no mínimo... É o primeiro passo, então, né? Pois é, porque isso é um ciclo. Você tem a empresa que precisa do consumidor, você tem o consumidor que precisa da empresa. Então, tem que ter uma ajuda mútua aí. Então, tem que ter a melhoria do serviço da empresa. Agora, para isso, o consumidor também tem que reclamar para a empresa saber onde ela está errando e fazer as melhorias devidas para atender com qualidade o próprio consumidor. E se aí não houver acordo, daí ele parte para os canais, né? PROCON, OAB. Isso, aí ele pode exatamente ir até a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, promover a sua reclamação, ou então o próprio Poder Judiciário, né, através de um advogado de sua confiança ou através da Defensoria Pública, dependendo do caso, promover a reclamação devida. O que importa é que, de fato, ele vá atrás. Agora, por que há tanta violação dos direitos, né? As empresas não respeitam o consumidor. É pela ausência de reclamações, a gente podia dizer isso? Pois é, pela ausência é até engraçado a gente falar nesse sentido, porque quando a gente observa a quantidade de processos judiciais que tramitam no Poder Judiciário, alagoano, por exemplo, 80% dos processos são relativos a relações de consumo. Então, é uma quantidade enorme. Então, dentro exatamente do ciclo da empresa com o consumidor, quando você ajuiza e vai buscar no judiciário, muitas vezes uma condenação acaba não sendo suficiente para punir a empresa de fato, para fazer com que ela melhore os seus serviços, melhore a qualidade do seu produto e do seu serviço frente ao consumidor. Então falta aí punição, né? Falta também um pouco dessa punição, até porque no ano passado nós lançamos a campanha, a Comissão Especial de Defesa do Consumidor lançou a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, que dizia respeito exatamente sobre a questão do dano moral e do mero aborrecimento. Porque muitas vezes a prática reiterada das empresas, contrariamente ao direito do consumidor, tem acarretado o dano moral. E, de fato, o judiciário tem recebido isso como um mero aborrecimento. Claro que quando devido, né, esse direito. Mas o que é para ser dano moral acaba sendo entendido como mero aborrecimento. E isso faz com que as empresas, muitas vezes, se acomodem e não promovam as mudanças devidas. É muito mais cômodo receber essas reclamações no Poder Judiciário, porque os valores que vão estar envolvidos vão ser bem menores do que o que ela investiria para melhorar o seu serviço. Agora, um assunto da vez, essa questão da cobrança da bagagem, né? Qual a opinião da OAB em relação a essa cobrança? Isso, a OAB ela se coloca absolutamente contrária. Inclusive, a resolução da ANAC, que foi do dia 13 de dezembro, a Comissão Especial de Defesa do Consumidor, com a doutora Maria Miranda e com o presidente, o representante do Conselho Federal, o doutor Cláudio Lamáquia, eles ingressaram judicialmente no dia 20 de dezembro do ano passado, exatamente contra essa medida da ANAC, para poder coibir esse abuso. Porque como é que uma resolução ela quer se sobrepor à lei que é o Código de Defesa do Consumidor?
Então, acaba sendo uma atuação extremamente prejudicial ao consumidor. E olhe que as agências reguladoras, e inclusive a ANAC, elas foram criadas com o intuito primordial de defender o cidadão, de defender o consumidor. No entanto, ela atua de forma completamente oposta, em favor das empresas e não dos consumidores. Tiago, muito obrigada então pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Nesta quinta tem boletim de ocorrência às 5h30 da manhã. Uma ótima tarde e até amanhã.